Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos continuar o nosso trabalho acerca de análise combinatória, ok? Vamos ver aqui cada ponto importante aí na combinação, especificando aí alguns termos importantes que nós podemos considerar e relacionar quando a gente trabalhar algumas propriedades ou problemas acerca de análise combinatória, beleza? Então vem aqui comigo. Bom, então nesse primeiro momento nós vamos definir aqui a nossa formulinha de combinação, utilizando aqui a ideia também que a combinação ela pode ser relacionada com um anagrama. Lembrando lá o que é um anagrama, anagrama nada mais é do que uma permuta entre palavras, né? Então você tem lá a palavra Roma. Quantos anagramas possuem a palavra Roma, né? Então basta você verificar lá, Roma possui quantas letras? 4 letrinhas, é isso? Então, se são 4 letrinhas e essas letras são distintas, nada mais é do que você calcular 4 fatorial, ok? Isso aí a gente aprende lá na permutação, porque aí tem os casos também, é claro, de repetição e etc. Mas aqui eu quero mostrar para vocês uma relação, uma problematização que pode ser levada em consideração como uma ideia de anagramas, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Quantos subconjuntos de 3 elementos podemos formar com o conjunto A? Perceba que no conjunto A você tem A, B, C, D, E, F, G. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você possui aqui, ó, 7 elementos, ok? Dentro do seu conjunto A. Então, para montarmos um subconjunto de A com 3 elementos, precisamos determinar quais serão os 3 elementos que pertencerão a esse conjunto e, consequentemente, os outros 4 não pertencerão a este subconjunto, tá? Então, para ter uma ideia, tenho aqui uma tabela esquemática mostrando aí essa situação. Então, lá, se você pegar a combinação ADE, então você tem sim, 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 não, 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 não. Ou seja, essas 3 letrinhas pertencem ao subconjunto, logo as outras 4 não pertencem, tá? A mesma ideia nós temos aqui, ó, DFG, você tem 3 letrinhas pertencendo, as outras 4 não pertencem. E assim por diante, ok? Então aqui você forma um anagrama que vai ser 3 sims, né? E 3 não. Então você tem aqui, ó, este anagrama. Então S representa sim, o N representa não. Então, qual é a quantidade de subconjuntos que nós vamos ter? Vai ser a quantidade de anagramas, ou seja, a quantidade da permutação dessas letrinhas que nós temos. Porque o que vai variando, ó, conforme a nossa tabelinha, a gente pode verificar aqui, o que vai variando é a posição do sim, não e assim por diante. Por exemplo, essa última linha, você tem não, não, sim, não, sim, sim, não. Então você percebe que é uma permuta dessas letras, do N e do S, ok? Então, o número de combinações nada mais é do que o número de anagramas que podem ser formados através dessa palavra, ou seja, nós temos aqui o número de combinações tomadas 3 a 3 de um conjunto, ó, de 7 elementos, beleza? Que é igual, como eu falei, o número de permutações dessa palavra com 3 S's e 4 N's, ok? Então, uma combinação de 7 classe 3, 7 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes o 4 fatorial, ok? Generalizando, então, essa ideiazinha, porque a gente vai construir aqui a formulinha da combinação. Nós temos aqui, ó, combinações simples tomadas K a K, ou seja, minha escolha aqui será K a K, de um conjunto de N elementos, onde sempre o K tem que ser menor do que N, né, pessoal? Não tem como você ter um grupo de 4 pessoas e você querer escolher 5. Então você está superando o número daquilo que você tem no seu conjunto, tá? Então sempre o seu número de escolhas, as suas decisões, né, suas tomadas de decisões tem que ser ou menor ou igual o número de elementos que você tem no seu conjunto, ok? Onde o número de anagramas, nós temos aqui, ó, o K seria repetições de S
e n menos k a repetições do n, tá? Então aqui é só você fazer a relação, né? Se a quantidade de S são k repetições, a quantidade de n vai ser o n menos o k repetições, tá? Beleza? Lembrando que esse n aqui é a quantidade de elementos que você tem no seu conjunto. Então, basta pegar a quantidade total menos o k repetições que você tem. Ou seja, trazendo essa ideia, nós temos aqui ó, como a combinação de n classe k, onde é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, que a gente vai levar em consideração o número binomial, ok? Lembra da nossa aula lá de número binomial, é muito importante para ajudar aqui nessa ideia, onde você tem lá também uma revisão de fatorial, ok? Voltando então aos princípios aditivo e multiplicativo, pessoal. Então você pode utilizar também esses princípios acerca da combinação, tá? Então não está esquecido aí a ideia de quando você tem que multiplicar e quando você tem que somar algumas situações, algumas combinações, algumas contagens, tá? Então, mas a ideia sempre permanece aquele contexto do conectivo. Quando eu falar do conectivo ou, você sabe que você vai ter que somar, você vai ter que adicionar. Se você falar do conectivo e, nós temos a ideia aí no princípio multiplicativo, então você vai ter que multiplicar, ok? Aqui ele está fazendo uma revisãozinha para nós, ó. O número de maneiras de ordenar n objetos distintos é n fatorial, é aquela permutação simples, né, pessoal? A permutação de n é n fatorial. Então aqui ele está lembrando a permutação simples. O número de ordenar n, onde n mais 1, mais o 2, mais o 3, o 4 e assim por diante objetos, sendo n1 de um tipo, n2 de outro tipo, nós temos aqui n fatorial dividido por n fatorial vezes n2 fatorial. Lembrando que isso aqui é uma permutação com repetição, né? Então nós temos aqui uma permutação de n, onde você tem a repetição n1, n2, nr, tá? Então aqui é uma permutação com repetição. E aqui nós temos o número de formas de colocarmos n objetos distintos em círculo. Lembra lá daqueles exercícios onde a gente tinha crianças em roda, onde nós tínhamos um grupo de pessoas em reunião em uma mesa circular. Então, essa é a ideia de uma permutação circular, tá? Então, a permutação circular vai ser igual, então, a n menos 1 fatorial, beleza? E o número de maneiras de escolher k entre n objetos, nós temos aqui a ideia do número binomial, que é n classe k, que nada mais é do que a nossa combinação de n classe k, beleza? Bom, então aqui ele faz uma recordação daquelas formulinhas de permutação e número binomial para nós, ok? Bom, todas essas ideias nós podemos associar os dois princípios que eu acabei de falar para vocês, o multiplicativo e o aditivo. Então nós temos aqui, ó, quantos conjuntos contendo 3 algarismos e 2 vogais podemos formar? Então, olha lá, vamos pegar aqui o contexto, ó. Quantos conjuntos? Então a gente tem uma ideia de combinação. Você tem 3 algarismos e 2 vogais. O E, pessoal, é o princípio multiplicativo. Então aqui eu vou ter que fazer uma multiplicação entre as minhas combinações, ok? Bom, quando eu falo de algarismos, eu falo do 0, do 1, do 2, do 3 até o 9. Então, qual o total de algarismos que eu posso formar, né, que eu posso utilizar? Quais são todos os algarismos que eu posso utilizar? O total são 10, né? Então, você vai ter 10 algarismos disponíveis. Então, você vai ter uma combinação de 10, onde você vai escolher 3, ok? Vezes... Quantas vogais nós temos? Nós temos 5 vogais. Vamos escolher quantas? Vamos escolher 2. Então, uma combinação de 10 classe 3 vezes uma combinação de 5 classe 2. Pessoal, aqui a gente está trabalhando muito essa escrita de um número binomial, porque existem algumas situações
dentro das propriedades número binomiais, que você consegue simplificar os cálculos. Então, por isso de ficar enfatizando a escrita de um número binomial, tá? Mas, se você não lembrar, é claro, você tem que desenvolver as formulinhas. Então, por exemplo, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial, que vai dar 7, vezes o de cima fatorial, o de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, que vai dar 3, ok? Bom, vamos simplificar ambas as frações, né, desenvolvendo o fatorial. Então, nós temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, e temos 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Isso vezes 5 fatorial, vamos desenvolver também. 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial. 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, vamos simplificar o que dá. 7 fatorial dividido por 7 fatorial. Aqui você pode fazer, por exemplo, 10 dividido por 2 vai dar 5. 9 dividido por 3 vai dar o 3, ok? 3 fatorial com 3 fatorial. O 2 e o 4, então, aqui vai ficar igual a 2. Bom, o que sobrou aqui para a gente? Então, nós temos 5 vezes o 3 vezes o 8 dividido por 1. Então, isso aqui vai dar 120 vezes 5 vezes 2, 10. Então, nós temos aqui que vai ser 1.200, ok? Então, quantos conjuntos nós conseguimos formar aí com 3 algarismos e 2 vogais? Nós conseguimos formar 1.200 subconjuntos, né? Ou conjuntos, satisfazendo essa ideia. Então, aqui foi um exemplo utilizando o conceito aí do princípio multiplicativo, tá? Bom, agora nós vamos, lá na frente a gente vai fazer mais exercícios acerca dos princípios, tá? Mas antes a gente vai falar aqui, ó, sobre a combinação com elementos determinados, tá? Então, o que acontece com essa ideia de elementos determinados? Quando você vai trabalhar com exercícios de combinação, quanto mais opções você tem nas nossas escolhas, né, maiores serão as suas possibilidades, tá? Então, ó, antes de ir para essa ideia, no qual nós vamos trabalhar essa formulinha aqui, ó, eu quero fazer um outro exemplo com vocês. Deixa eu fazer aqui um pouco mais abaixo. Bom, eu quero que vocês pensem assim, então, ó. Pense que num grupo de pessoas, ou num grupo da sala, eu tenho aí 10 pessoas, tá? Eu tenho lá o João, a Maria, o José, e etc, tá? Eu tenho um total de 10 pessoas. E eu quero formar um grupo com 5 pessoas. Então, dessas 10, eu vou formar um grupo aí com 5 pessoas. Então, de quantas maneiras eu consigo formar esse grupo, escolhendo aí 5 pessoas entre essas 10? Bom, então eu tenho uma combinação de 10, onde eu vou escolher 5, tá? Então é 10, classe 5, então vai ser de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o 5 fatorial. Vamos simplificar. 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 vai dar 6. Nós temos aqui o 10 por 5 vai dar 2. Nós temos o 8 por 4 também vai dar 2. Então, sobrou aqui para a gente 2 vezes 9 vezes 2 vezes o 7. Então, isso aqui vai nos dar 252. Então, ou seja, quando eu tenho um problema dessa ideia aqui, tranquilo, estou escolhendo livremente 5 pessoas sem determinar ninguém, ok? Então, eu tenho quantas possibilidades de formar esse grupo? Eu tenho 252 possibilidades, ok? Mas agora eu quero que vocês pensem assim.
Eu quero determinar que duas dessas pessoas fazem parte do grupo, tá? Duas pessoas fazem parte do grupo. Por exemplo, eu vou colocar o João e a Maria. Então, o João e a Maria já fazem parte do grupo. Então, estou determinando que o João e a Maria já estão no grupo. Beleza? Então, isso aqui eu estou determinando que eles estejam lá no grupo. Aí, o que, que acontece? Eu estou reduzindo aqui o meu, as minhas possibilidades e, é claro, eu estou reduzindo a quantidade de conjuntos que eu vou ter, de conjuntos que eu posso formar. Beleza? Então, eu quero calcular aí a quantidade de conjuntos que eu posso formar, determinando que o João e a Maria já fazem parte desse grupo. Ou seja, o que, que vai acontecer aqui? Ó? De 10, eu vou ter que retirar quantos? 2. Porque 2 já estão aqui. Tá? Então, não sobraram duas pessoas para eu escolher. Já estão determinados lá. Só que eu vou escolher quantos? Eu vou escolher apenas mais 3, tá? Então o João e a Maria já estão no grupo e eu preciso fazer uma escolha de mais 3 pessoas. Então, tomando a ideia de que esse 10 aqui a gente sabe ali que é o nosso N e o 5 aqui é o nosso K, então eu tenho a seguinte ideia aqui, ó. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho ali o N menos o 2 e o K menos o 2, ou seja, eu tenho 10 menos o 2 e o 5 menos o 2. Então, vou ter que calcular 8 classe 3, ok? Então, se eu calcular 8 classe 3, é o de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Vamos simplificar, 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, com 6 então sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56 possibilidades. Então aqui eu estou reduzindo as minhas possibilidades, determinando que o João e a Maria está participando lá destes grupos que eu estou formando. Então, estou reduzindo a quantidade de conjuntos que eu tenho. Então, eu vou ter apenas 56 possibilidades, 56 conjuntos que eu posso ter, determinando o João e a Maria participando lá do meu grupo, tá? Então, a nossa formulinha que vai estar aparecendo aqui, vai estar com as variáveis ali um pouquinho diferente, mas a ideia vai ser a mesma, tá? Ó. Então, usando esse conceito que você tem, ó, você tem N classificar escolhas seguidas e PMP escolhas, tá? Aqui é o princípio multiplicativo que a gente está utilizando, tá? Que é o que nós desenvolvemos lá no exercício anterior, beleza? Então basta você multiplicar. Agora, com o que eu acabei de explicar para vocês, com K determinados, ou seja, com a quantidade de pessoas determinadas, eu tenho aqui, ó, um número de escolhas de P elementos dentre N elementos. Então, ele está utilizando aquela ideia da combinação, onde ele tem N elementos, né, e ele vai escolher P. Então, isso é N classe P, beleza? Então, generalizando a fórmula para situações pré-determinadas, você tem, então, N menos K e P menos K. Quem era o nosso K lá embaixo? Nosso K lá embaixo era o João e a Maria, aquele exemplo que eu passei para vocês, que é o que estão determinados no exercício, beleza? Então, eu estou reduzindo aí a quantidade de possibilidades que eu tenho nessa escolha. Bom, lembrando o exercício 5, pessoal, nós tínhamos lá, ó, eu tinha 10 algarismos e eu estava escolhendo 3. E eu tinha 5 vogais e estava escolhendo 2 vogais, ok? Agora eu estou determinando que a vogal A tem que aparecer nesse subconjunto. Então é vogal. Então eu vou fazer o quê?
É uma vogal só. Então, eu vou fazer 5 menos 1 e 2 menos 1, porque eu estou determinando que a vogal A vai estar nesse subconjunto. Então, eu estou reduzindo as minhas possibilidades. Agora, os algarismos 0 e 1 também vai ficar determinado. Então, vou fazer a mesma coisa. São quantos algarismos? 2. Então, vou fazer 10 menos o 2 e 3 menos o 2. Então, essa é a ideia da nossa formulinha que eu estava falando aqui para vocês. Ó. N menos K, P menos K. Então, para nós aqui é o seguinte, ó, o N aqui é o 10 e o meu K é o 2. O P aqui é o 3, o K é o 2. A mesma coisa com as vogais, tá? O N aqui é o 5 e o P é o 2. Aqui é o meu K, aqui é o K, tá? Então, N menos K, P menos K, N menos K, P menos K. Então, para resolver esse exercício 6 com elementos determinados, basta eu calcular, então, ó, 10 menos 2, 8. 3 menos o 2, nós temos que é 1. Vezes 5 menos 1, 4. 2 menos 1, nós temos que é 1. Pessoal, quem estudou o número binomial, sempre quando nós temos aqui, ó, o denominador igual a 1, isso aqui, o resultado é quem está em cima, é o numerador. Então, isso aqui vai dar 8, isso aqui vai dar 4. Então, a solução aqui é 8 vezes o 4, que vai ser 32, beleza? Então, a quantidade de subconjuntos obtidos, eu deixando a vogal A e os algarismos 0 e 1 nesses conjuntos, vão ser apenas 32 subconjuntos. Ou seja, de 1.200 que nós tínhamos encontrados lá no exercício anterior, apenas 32 vão ter a vogal A e os algarismos 0 e 1 pertencendo a esses subconjuntos. Beleza? Então, essa é a ideia de combinações com elementos determinados. Beleza? Bom, agora nós vamos utilizar aqui o princípio da adição, tá? O princípio da adição, lembra lá do conectivo, o conectivo é o ou. Sempre que aparecer o conectivo ou, você tem a ideia que você vai somar essas possibilidades, tá bom? Então vamos ver aqui o exercício 7. Esperam por um elevador 9 crianças, 6 adultos. Quando o elevador chega, o ascensorista avisa que somente poderá levar 6 crianças ou 3 adultos, ou então um adulto e, olha lá o conectivo, 4 crianças. De quantas maneiras as pessoas podem ser levadas na primeira viagem? Bom, pessoal, vamos começar aqui, ó. Bom, no total você tem 9 crianças e você tem 6 adultos, certo? Bom, poderá levar 6 crianças ou 3 adultos. Então vamos fazer aqui essa seguinte ideia. Bom, ele pode levar 6 crianças. Bom, se são 9 que você tem, então você tem 9 crianças, você pode escolher 6 crianças. Ou, então vamos colocar ou 3 adultos. Bom, você tem 6 adultos e pode levar 3. Ou então, olha lá, ou então, um adulto, então, olha lá, de 6 adultos você vai levar 1. E 4 crianças, então de 9 você vai escolher 4. Beleza? Então, olha lá, pessoal, não ficou tão difícil assim, ó. A gente está seguindo o roteiro que está sendo dito no enunciado, tá? De novo, vamos recapitular o exercício. Quantas crianças você tem? Eu tenho 9. Quantos adultos você tem? Eu tenho 6. Qual é a condição que eu tenho de pessoas que podem entrar nesse elevador? Olha lá. O ascensorista falou,
eu tenho 6 crianças ou, então aqui ó, então de 9 eu vou escolher 6 crianças ou 3 adultos. Então de 6 eu vou escolher 3 adultos. Aí de novo, ou eu vou ter um adulto, então de 6 eu vou escolher um então é multiplicação. 4 crianças, então de 9 crianças eu vou escolher 4. De quantas maneiras, então, as pessoas podem ser levadas nesta primeira viagem aí no elevador? Então, basta vocês calcular os binomiais aqui, tá? Então, ó, vamos calcular separadamente aqui, ó, depois a gente volta colocando só os resultados, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, um 9 classe 6. Então, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós temos aqui 6 fatorial com 6 fatorial, 3, dá para a gente fazer o 9 dividido por 3, vai dar 3, o 8 dividido por 2 vai dar igual a 4. Então, 3 vezes 4 vezes o 7. Então, nós temos aqui que vai dar 84. Vamos fazer o 6 classe 3. 6 classe 3, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, 3 fatorial, 3 fatorial. O 6 dividido pelo 6, sobrou 5 vezes 4. Nós temos aqui que é igual a 20. Ok? Bom, então aqui nós já temos 84 mais o 20 mais, olha lá, 6 classe 1, número binomial, quando 1 aqui está no denominador, a resposta é 6. Então aqui é 6, a gente não vai nem calcular, não vamos perder tempo. E vamos calcular 9 classe 4. Ok? Então vamos aqui, ó. O 9 classe 4. Então nós temos de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Simplificou 5 fatorial, 5 fatorial, ok? A gente pode tirar o 8 aqui, ó, por 4 vezes 2. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, sobrou 3 vezes 7 vezes 6. 3 vezes 7 vezes 6, nós temos que vai dar 126. Então, nós temos aqui, ó, vezes 126. Vamos colocar aqui na mesma cor. Vezes 126. Pessoal, então basta nós calcularmos aqui, então, o 84 mais o 20. Nós temos que vai ser 104. Então, aqui é 104 mais 126 vezes 6. Vai dar 756. Somando 104 mais 756, nós temos que vai dar 860. Beleza? Então, ó, esse cálculo aqui vai dar 860 maneiras de nós fazermos aí, ó, a escolha das pessoas de entrarem neste elevador. Beleza? Então percebam que nesse exercício nós utilizamos o princípio aditivo e também o princípio multiplicativo. Ok? Pessoal, aqui mais uma maneira de você resolver aí exercícios de análise combinatória, utilizando a combinação, que é calculando indiretamente, tá? Calcular indiretamente é você ter uma expressão, né, de pelo menos,
uma ideia de pelo menos. É claro que nem todo exercício vai estar escrito lá pelo menos. Cabe a sua interpretação, tá? Isso pode ser resolvido diretamente ou você calcula o total e você retira as exceções, tá? Um exemplo claro disso, nós temos aqui nesse exercício 8, onde nós vamos usar as duas maneiras, tá? Nós vamos calcular diretamente e vamos calcular o total, retirando aí as suas exceções, beleza? Então nós vamos resolver esse exercício de duas formas. Então nós temos aqui, ó, um conjunto S possui essas letrinhas gregas, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E ele está perguntando aqui, ó, quantos subconjuntos de S tem pelo menos dois elementos? Bom, aqui ele colocou pelo menos, mas nem sempre aparece a ideia do pelo menos. Então, olha lá. Quantos subconjuntos de S tem pelo menos dois elementos? O que é calcular, então, diretamente? Se ele está falando assim, ó, quantos subconjuntos tem pelo menos dois, eu posso calcular, então, quantos subconjuntos tem dois, três, quatro ou cinco elementos. De novo, ó, quantos subconjuntos tem dois, ou tem três, ou tem quatro, ou tem cinco, tá? Então, essa ideia que ele está dizendo aqui para nós, ó, quantos subconjuntos de S tem pelo menos dois? Então, ou tem dois, ou tem três, ou tem quatro, ou tem cinco. Então, isso aqui é uma maneira. Nós estamos fazendo aqui, ó, um cálculo direto, ok? Então, se eu calcular esses binômios aqui, eu vou ter exatamente o total de subconjuntos satisfazendo essa ideia que ele tem. Beleza? Então vamos calcular aqui, ó, 5 classe 2, 5 classe 3, 5 classe 4 e 5 classe 5. Tá bom? Então olha lá. Calculando cada um deles, nós temos aqui, ó, 5 classe 2. Vamos separar aqui, né, o cálculo. É claro, quem estudou os binômios já sabe esses valores, tá? Já sabe esses valores aqui. Por exemplo, você tem aqui, ó, 5 classe 5, quando vai ser igual assim, ó, a gente sabe que isso aqui é 1. Tá? Quando o numerador é igual ao denominador, a gente sabe que vai ser igual a 1. O 5 classe 2, ó, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. 5 menos o 2, 3 fatorial. Então, desenvolve 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Simplificou, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2, então 5 vezes 2 vai ser igual a 10. Pessoal, então, ó, o 5 classe 2 vai ser igual a 10. Quem é o 5 classe 3? O 5 classe 3, ele é um complementar de 5 classe 2. O que são binômios complementares, né? Números binomiais complementares? Eles possuem o mesmo valor, tá? Como é que eu sei isso? Se eu somar a parte de baixo, vai dar a parte de cima. Ou seja, se eu somar o denominador, dá o numerador. 2 mais 3, ó, 2 mais 3 dá 5, dá o valor que está em cima. Então eu sei que esse cara aqui, ó, 5 classe 3, vai ser o mesmo resultado do 5 classe 2. Então isso aqui, ó, vai dar 10. Só para você ver que eu estou falando a verdade, ó. 5 fatorial, que é o de cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. Pessoal, não é o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer, ó? 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai dar 10. Então, são números binomiais complementares. Quando você tem a soma dos denominadores, vai ser igual no numerador, ok? Agora, o 5 classe 4, nós vamos calcular, tá? Então, só para você ter uma ideia. Então, ó, 5 fatorial, o 4
fatorial, de cima menos o de baixo fatorial, que é 1 fatorial. Então, é 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial e 1 fatorial, que é 1. Simplificou. Então, isso aqui vai ser igual a 5. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 5. Se você lembrar de binomial, vou fazer de novo, ó. 5 classe 4, esse cara 5 classe 4, ele é o complementar de 5 classe 1. Olha lá, de novo, ó. Estou fazendo aqui uma revisão de números binomiais, beleza? Ó, 5 classe 1, quanto que dá isso aqui? Ó? Quando o 1 aqui é no denominador, isso aqui vai dar 5. Tá vendo que se você pegar o 4 mais o 1, não vai dar o que está em cima? Então, são binômios complementares. Então, se 5 classe 1 é 5, 5 classe 4 também vai ser igual a 5. Então, não precisaria nem ter calculado aqui, ó, se você lembrasse que 5 classe 1 é 5 e ele é um binômio complementar de 5 classe 4. Então, aqui nós temos que vai ser igual a 5. Pessoal, estou fazendo a revisão, a aula vai ficar extensa, mas é importante porque você acaba resolvendo esse exercício sem a necessidade de ficar calculando esses números binomiais, tá? Então, o resultado que nós temos aqui, ó, é 10 mais 5 mais 1, beleza? Então, você calculando isso aqui, ó, vai ser 26. Então, de 26 maneiras, você consegue formar esses subconjuntos com pelo menos 2 elementos. Então, 26 subconjuntos têm pelo menos 2. Pessoal, então isso aqui é uma forma, é uma maneira de você calcular diretamente. Tá, professor, qual a outra maneira? A outra maneira é eu calcular o total de subconjuntos e retirar o que não me interessa. Beleza? Então, lá, de novo. Vamos pegar aqui o enunciado, ó. Vamos ver se dá para a gente calcular aqui do lado. Olhando de novo para o enunciado. Eu tenho um conjunto com 5 elementos e eu quero saber quantos subconjuntos de S tem pelo menos 2 elementos. Então, de novo, eu vou calcular o total. Pessoal, para calcular o total de subconjuntos, eu tenho que lembrar da minha aula de conjuntos, tá? Ou, se você pegar aquela aula de função, onde nós aprendemos sobre relações, lá nós temos a formulinha de calcular o número de subconjuntos de um conjunto e o número de relações que podem ser formadas em A cartesiano B. Só que é claro que isso não me interessa. O que me interessa é o número de subconjuntos. O número de subconjuntos de que podem ser formados de um conjunto é dado por uma potência de base 2 elevada a n, onde esse n é o número de elementos que eu tenho nesse conjunto. Como esse conjunto aqui eu tenho 5 elementos, então o total de subconjuntos vai ser 2 elevado na 5. Quem é o 2 elevado na 5? Vai ser igual a 2 na 5 é igual a 32. Tá, professor, entendi. 2 na 5 são 32, que é a quantidade de subconjuntos que nós podemos formar. Beleza. Agora eu vou retirar, pessoal, o que não me interessa. O que não me interessa? Não me interessa aqueles conjuntos, né, que não possuem elementos e não me interessa aqueles conjuntos que possuem apenas um elemento, tá? Porque eu quero pelo menos 2. Então, eu vou retirar o que não tem nenhum, certo? Que é o conjunto vazio, e o que tem apenas um elemento. Então, olha lá, 5 classe 0. Pessoal, quando é 0 aqui embaixo, isso aqui é 1. Número binomial. 5 classe 1, a gente já comentou nesse mesmo exercício. Isso aqui é 5. Então, qual o cálculo que eu tenho que fazer aqui? Ó? 32 menos 1 menos o 5. Quanto que dá isso?
também vai dar 26. Então, ó, eu calculei aqui com vocês de duas maneiras. Calculando diretamente ou calculando o total menos o que não me interessa, tá? Então, pessoal, nós vamos resolver o exercício 9, que é o fechamento da nossa aula. Então, tudo que nós conversamos nesta aula, nós vamos aplicar nesse exercício 9, ok? Então, vamos lá, ó. Um hospital dispõe de 7 médicos e 4 enfermeiros. 7 médicos e 4 enfermeiros. Calcule de quantas formas é possível organizar um plantão com 5 profissionais. Beleza. Eu quero um plantão com 5 profissionais. Vamos fazer a letra A, porque a letra A ele fala que não existe restrições. Então, olha lá, pessoal, a letra A é muito tranquilo, tá? Então, na letra A não há restrições. Então, o que significa isso? Eu tenho quantos profissionais? Eu tenho 7 mais 4 profissionais, né? 7 médicos mais 4 enfermeiros. Então, no total, são 11 profissionais, certo? Então, ó, o total de profissionais que eu tenho são 7 médicos mais 4 enfermeiros. Isso me dá um total de 11 profissionais. Beleza? Eu vou escolher então 5. Então vai ser uma combinação de 11, onde eu escolho 5 profissionais. Então é 11 classe 5. Vamos resolver. De cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, que vai ser 6. Desenvolve. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Ok? Depois, o 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Vamos simplificar o que a gente consegue. 6 fatorial por 6 fatorial. Fechou, deu 1, ok? Aí vamos ver o que temos aqui que facilita a nossa vida, né? Ó, eu tenho 10 que pode ser dividido por 5 vezes 2, beleza? Então a gente já tem aí igual a 1, facilitou bastante. Eu tenho o 9 que pode ser dividido por 3, então aqui vai ficar 3. O 8 que pode ser dividido por 4, então aqui vai ficar 2. Então o que sobrou para a gente aqui, ó? Sobrou 11 vezes 3 vezes 2 vezes o 7. Então, nós vamos calcular essa multiplicação. Calculando esta multiplicação, nós vamos ter, ó, 462. Ou seja, quantas equipes nós podemos montar neste plantão, satisfazendo a letra A, que não existe restrições. Eu posso montar 462 equipes, tá? 462 possíveis equipes. Beleza? Então a letra A, tranquilo. Vamos agora fazer o item B. Para o item B, ele está falando aí, ó, eu tenho que montar então uma equipe com 5 profissionais, só que ele quer pelo menos um enfermeiro no plantão. Ele quer pelo menos um enfermeiro no plantão. Pessoal, antes disso, então pessoal, antes de nós resolvermos o exercício B, eu gostaria de formar aqui com vocês 5 conjuntos de juntos. O que isso significa? Conjuntos de juntos é cuja intersecção é o conjunto vazio, tá? Então, o que significa aqui? Que eu quero formar com vocês 5 equipes distintas, diferentes, tá? Então, a primeira
vai ser qual? Eu tenho 5 médicos. Bom, quantas pessoas tem no seu plantão? Eu só tenho 5 pessoas no meu plantão. Então, você vai ter 5 médicos e quantos enfermeiros? Nenhum, né? Então, ó, 0 enfermeiros. A segunda situação, nós temos aqui, ó, que eu posso formar 4 médicos. Quantos enfermeiros? Um enfermeiro. Beleza? Na terceira situação, você já entendeu a ideia. Olha lá. Na terceira situação, eu tenho então 3 médicos e 2 enfermeiros. Na quarta situação, nós temos aqui então 2 médicos e 3 enfermeiros. Ok? E na última situação, eu posso ter um médico e 4 enfermeiros. Pessoal, somando aí, ó, sempre vai dar 5, tá? 5 médicos e nenhum enfermeiro, 4 médicos e nenhum enfermeiro, e assim por diante. Beleza? Então eu fiz esses 5 grupos aqui, ó, totalizando vai ser sempre aqui igual a 5. Pessoal, agora que nós temos essas 5 possibilidades aqui, eu quero que vocês percebam então que na letra B ele está perguntando para a gente lá, ó. Eu quero o plantão com 5 profissionais que deve haver pelo menos um enfermeiro. Então ele quer pelo menos, então ele quer o que tem um enfermeiro, o que tem 2, o que tem 3, o que tem 4 enfermeiros. Então ele quer essas 4 possibilidades. Então ele quer essa segunda possibilidade, ou essa, ou esta, ou esta possibilidade, tá? Então você varia o cálculo de todas essas 4 possibilidades que sobraram. Então, para resolver essa questão, eu vou utilizar a ideia do total menos o que eu não quero, pessoal. Então, se eu pegar o total que a gente já calculou menos o que eu não quero, resulta no que eu quero, ok? Então, o total a gente já sabe lá que é o 11, classe 5, beleza? Agora, menos o que eu não quero. O que eu não quero é essa primeira situação aqui. É a equipe que só tem médico, pessoal, tá? Então, é essa situação que eu não quero. A equipe que só tem médico, eu vou calcular como? Quantos médicos eu tenho disponíveis. Então, aí você vai ter que voltar lá no enunciado, ó. Você tem 7 médicos disponíveis. Você vai escolher 5. Então, vamos tomar cuidado, tá? Então, de 7 médicos que nós temos, você vai escolher 5. Então, é 7 classe 5. Ok? Bom, 11 classe 5 a gente já calculou, que vai dar o 462 menos 7 classe 5. Vamos fazer lá, ó, 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial, ok? Então, 462 menos 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 5 fatorial, 2 vezes 1. Simplifica. O 6 dividido por 2 vai dar 3, então é 7 vezes 3, então isso aqui vai dar 21. Então, nós temos que este cálculo vai ser 462 menos 21. Então, o que eu quero vai ser 441. Então, são 441 equipes possíveis com pelo menos um enfermeiro. Beleza? Vamos na letra C e ver o que ele está pedindo. Olha lá. Na letra C, houver exatamente 2 enfermeiros no grupo. Tem que haver exatamente 2 enfermeiros no grupo. Bom, vamos ver as nossas possibilidades aqui, ó, que nós fizemos. Ou então na letra C, pessoal, olha lá.
na letra C, o que eu quero? Exatamente 2 enfermeiros. Então perceba que essa situação aqui é o que a gente tem que calcular. Perceba que ali, ó, você quer 3 médicos e 2 enfermeiros. Então nós temos aqui a escolha de 3 médicos, então são 7 médicos, vou escolher 3, e eu tenho 4 enfermeiros e eu vou escolher 2. Então é exatamente isso que ele está perguntando para a gente. Ó. Eu quero formar um plantão com exatamente 2 enfermeiros. A única possibilidade para ter exatamente 2 enfermeiros é este item aqui. Ó. Você tem que ter 3 médicos e 2 enfermeiros. Então você tem que calcular de quantas maneiras você consegue escolher 3 médicos e de quantas maneiras você consegue escolher 2 enfermeiros. Então nós vamos calcular aqui o 7 fatorial, o 3 fatorial, 4 fatorial vezes 4 fatorial, o 2 fatorial, 2 fatorial. Beleza? Vamos simplificar então, né? Vamos desenvolver o fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial, vezes, que é 4 vezes 3 vezes 2, 2 fatorial, vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar. 4 fatorial com 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, mesma coisa que o 6, 2 fatorial, 2 fatorial, 4 dividido por 2, aqui vai ficar o 2. Então, o que sobrou aqui na simplificação? Sobrou 7 vezes 5, vezes 2 vezes o 3, beleza? Então, 7 vezes 5, 35, vezes o 6. Então, nós temos que vai ser igual a 210 equipes, tá? Então, de novo, 35 vezes 6, 210 equipes. Então, de quantas equipes eu vou ter condições de formar com exatamente 2 enfermeiros? Vou ter 210 equipes, beleza? Temos mais um exercício na letra D. Vamos voltar aqui, ó. Letra D. Houver pelo menos 3 médicos na equipe. Então, lá, de novo, a ideia do pelo menos. Então, pelo menos 3 médicos agora. Então, ele quer quais opções? Ó? Pelo menos 3 é essa situação e esta situação aqui. Ó. Pelo menos 3. Então, na letra D, nós podemos fazer o total menos o que eu não quero. Mas se você olhar bem aqui, né, pessoal, a gente vai ter praticamente o mesmo trabalho para resolver a letra D, tá? Se a gente for fazer o que eu quero e o que eu não quero. Bom, então na letra D, então pelo menos, então eu quero aquela situação, ó lá, 5 médicos e 0 enfermeiros, 4 médicos e 1 enfermeiro, ou 3 médicos e 2 enfermeiros. A ideia do pelo menos. Eu quero pelo menos 3. Então, são essas 3 situações que eu tenho lá na letra D. Então, olha lá, eu vou escolher 5 médicos. Então, de 7 eu vou escolher 5. E 0 enfermeiros. Bom, a gente nem precisa fazer os 0 enfermeiros, né? Então, aqui de 4 enfermeiros eu vou escolher 0. Essa outra situação, de 7 médicos, eu vou escolher 4, vezes de 4 enfermeiros, vou escolher 1. E a outra situação é 7 médicos, vou escolher 3. E enfermeiros, de 4 eu vou escolher 2. Então é aquela ideia, ó, você pode ter essa primeira situação, ou a segunda situação, ou a terceira situação. Então aqui nós vamos aplicar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? Porque você pode ter 5 médicos, ou 4 médicos, ou 3 médicos. Então são 3 equipes aqui que você tem
de possibilidades aqui de configuração, né? Mas nós temos que calcular todas essas possibilidades aqui, tá? Bom, então nós temos ali 7 classe 5 para calcular. Então vamos calcular 7 classe 5. Vai ser de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial, tá? Então 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 5 fatorial, 2 vezes 1. Simplificando, 6 por 2 vai dar 3, 3 vezes o 7, nós temos que é 21. Bom, 4 classe 0, pessoal, aqui a gente sabe que vai ser igual a 1, como eu tinha comentado para vocês. Então, essa multiplicação aqui vai dar 21, tá? O 4 classe 1 vai dar o que está em cima, então aqui vai dar 4. Vamos calcular 7 classe 4, tá? Então, 7 classe 4, 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar, 4 fatorial com 4 fatorial, 3 vezes 2 é 6 por 6, 7 vezes o 5, nós temos que é 35. Então, aqui ó, vai dar 35. Então, nós temos 35 vezes o 4, então vai dar 140. Vamos calcular agora 7 classe 3, tá? Então, 7 classe 3, de cima fatorial, de baixo fatorial, de cima menos o de baixo fatorial. Ok? Bom, percebem, pessoal, olha lá, a gente já tem aqui o complementar, né? Ó, esses são binomiais complementar, então vai ter o mesmo resultado. Se aqui deu 35, aqui também vai dar 35. Então, aqui é 35, tá bom? Então, não precisa calcular, a gente já sabe o resultado. E, por fim, 4 classe 2. Então, nós temos 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 vezes 1. Simplificando, 2 fatorial, 2 fatorial, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, aqui nós temos que é igual a 6. Então, vamos calcular 35 vezes o 6, que vai dar 210. Pessoal, então, na letra D, a gente precisa somar o 21 mais o 140 mais o 210. Isso nos dá 371 equipes com pelo menos 3 médicos. Beleza? Então aqui foi um exercício geral que nós utilizamos aí princípio aditivo, princípio multiplicativo e a ideia do pelo menos, ok? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.